Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Um programa que já está consolidado e que você já tem acompanhado semanalmente todas as sextas-feiras, sempre a partir das 7h20 da noite, um pouco antes do culto da sexta-feira, que é o culto do lar. Tem sido uma bênção esse programa e a partir de agora nós vamos começar uma série de 4 programas que serão trazidos de forma especial, conduzidos de forma especial, por alguém que é muito especial e que traz em si uma história maravilhosa de vida, de família e muitos ensinamentos para nós. A nossa querida irmã Sara Gueiros Dodge. A irmã Sara vai abordar uma sequência de temas voltado para a família, no sentido de levar-nos a entender como Deus tem nos orientado, que vivamos nesse ambiente que é um ambiente maravilhoso, que é o ambiente da nossa família. Hoje a irmã Sara vai estar conduzindo este programa e, de maneira especial, nos levando a conhecer o projeto de Deus e trazer conselhos para os pais na condução dos seus filhos, no ensino, no aprendizado, naquilo que é o acompanhamento, aquilo que Deus tem nos confiado. Você fica agora com a irmã Sara Gueiros Dodge no programa Família, um projeto de Deus. Nós cumprimentamos os nossos irmãos, separando com a paz do Senhor. Nós não podemos pisar ou amadurecer esse assunto numa aula, e nós sabemos que existem milhares de livros a respeito de pai e do que o pai é para uma família e o que o pai é individualmente para cada criança. Não podemos separar pai e mãe no lar. As crianças amam o pai e a mãe. Elas sabem discernir as vantagens sem diminuí-los, eles sabem pedir com o jeitinho que é específico deles, e ambos têm que orientar os filhos dentro da palavra. Para isso, tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pelas crianças, pelos filhos mais velhos, por todos eles. A palavra orienta: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Eu estou sempre frisando isso, porque quando a criança fica querendo alguma coisa e a mãe diz não, ela vai chorar, ela tem uma carinha específica também, para chorar e fazer a mãe mudar o não para sim. E muitas vezes é o contrário, mas o fato é que entra aí o ensino. Os pais estão sempre, constantemente, tratando com seus filhos e ensinando-os a viver em família, a pedir as palavras obrigado e faz favor. No vocabulário nosso, Brasil, é raro se vê um pai ou uma mãe ensinando a criança a falar obrigado, faz favor. Então, assim, mãe, eu quero, pai, eu quero. Então, assim, peraí, filhinho, vamos dizer, por favor, com licença, obrigada quando ganha alguma coisa. E é importante ensinar esses pequenos detalhes dentro da família, porque a criança se torna uma pessoa mais social e mais interessante para com qualquer pessoa que se aproxima delas. Então, quando o pai diz não, deverá explicar à criança por que este não. Agora não pode ser, mas talvez amanhã, a semana que vem. Papai não tem condições agora, mas vai ficar pensando no assunto, e assim ele vai conversando com a criança, e a criança pode até chorar. Não precisa chorar, porque isso vai chegar o dia e que você vai
ter isso que você está querendo agora, mas que agora não pode. Ou então, uma boa ideia para o seu presentinho de aniversário ou de fim de ano. Então, vamos ver a escolha, o que é, contanto que haja sempre um diálogo do pai com a filha, com o filho, com a mãe, e essa harmonia. Há um conhecimento normal, com licença e faz favor e obrigada, dentro do lar. É uma coisa muito bom. Isso eu admiro muito nos europeus e até norte-americanos. Eles estão sempre prontos a dizer obrigada. Sim. Graciosamente tratam os adultos e os adultos tratam as crianças. Agora, quando não pode alguma coisa, a criança tem uma arma, é o choro. Então, começa a chorar. Então, deixa chorar. Acalma. Porque é índole do lutador. Ela vai lutar por aquilo. Não se conforma, porque o não. Então, a mãe vai ter que explicar que não está na hora, que não pode ser, que o vizinho está agora com a casa cheia, não convém outras crianças irem para lá, nós vamos sondar a coisa para ver como... Tudo deve ter uma explicação razoável e que acalme a criança. Ela, por índole, como já disse, ela é batalhadora, ela quer, ela insiste e é impressionante. O ensino explicando ajuda, mas ele ou ela não se comparam. Os meninos pensam de um lado, as meninas muitas vezes de outra, e às vezes os dois se chocam, então vamos discernir e vamos explicar. Todo o tempo dentro de casa é um tempo precioso. Ninguém está ficando cansado por causa disso, esgotado por causa disso. É uma sequência normal. Explicar à criança que sim, agora, depois a mamãe conversa sobre isso, depois o papai conversa sobre isso, criando um espírito de ajuda, até que eles não se conformam na hora, mas depois eles vão se conformar. Mas se ela chora, grita, o pai consola, mas não cede. Não. Nós falamos não, por isso, assim, assim. Mas eu quero. Sim, mas você vai continuar querendo, mas a gente vai continuar explicando a você. A gente, porque você não gosta de mim. Até crianças que dizem para a mãe, você é feia. Eu já vi casos assim, é a reação. Mas nessas reações é que está o ensinamento. Filha, você falou assim, assim, não deve fazer isso, porque é sua mãe. Ela está buscando o melhor para você e não fica bem. Mamãe ficou triste com você. Então ela vai pensar, e isso é importante. Agora, o pai está presente vendo isso tudo. Às vezes ele entra num momento adequado, às vezes é melhor não entrar. Deixa com a mãe, que a mãe resolve. O ensino explicando ajuda, mas é preciso que ela entenda por que ela está assim, daquele jeito. Mas se ela grita, o pai consola, então ela vai cedendo devagar e a calma vai entrando dentro de casa. Mas contanto que seja que os pais pensem em não e pensem em sim. Não é pelo pranto, pela xingação, pelo o desespero que eles podem mudar de ideia. Não é assim. Ele tem que explicar, não por isso, assim, assim e assim. Sim, agora, mas daqui a 15 minutos, na parte da tarde, porque agora não é. Sempre dando à criança a explicação e que ela
possa entender. Ensinar como se comporta saindo com a mãe ou saindo com o pai. A mãe ensina isso. Em casa dos outros, não mexer nos enfeites, pedir ficar pedindo coisas que vê. Eu me lembro de 2 meninas que chegaram com as mães, com a mãe, e elas viram uma determinada coisa, as 2 avançaram, quase derrubaram a mesa para as 2 disputarem aquilo que elas tinham visto na mesa e que queriam. A mãe olhou assim de lado e continuou conversando, eu tive que intervir. Achei uma coisa horrível, mas elas iam quebrar e destruir coisas que, para mim, eram preciosas e não eram brinquedos. E eu já tinha trazido para elas alguns brinquedos para que elas brincassem, mas elas foram buscando. E a mãe não fez nada. Eu fiquei triste, fiquei horrorizada. Que educação essas meninas têm. E na escola elas brigam muito umas com as outras. Isso passa. Passa, mas não é bonito a gente ver uma criança tratando outras e adultos desse jeito naquele momento. Quantas vezes, né, a gente tem que dizer aquilo que você está querendo não é brinquedo, aquilo é um enfeite da casa. Mas eu quero. Quer dizer, até que a dona da casa diz, então deixa. E, se for minha casa, eu finjo que não vi, mas não deixo, porque sei que é uma coisa que vai quebrar e que vai destruir, e eu vou sair na boa. Nenhum problema. Então, o pai e a mãe têm a obrigação de acompanhar todas essas coisas, chegar em casa, conversar, porque sua filha vai ser tão achegada, tão abençoada quando chega na casa, ninguém vai ficar, é aquela menina, esconde isso, tira aquilo, como eu já vi também acontecer. Elas não obedecem ninguém, elas avançam, e a mãe não tem autoridade, e o pai não está nem aí. Então, é um lar que precisa de acerto, e os pais devem vigiar essas pequenas coisas, porque não são tão pequenas, estão formando um tipo de caráter que depois vai criar realmente problema. A criança, quando é instruída, é outra coisa. Já vi muitas crianças. A mãe falar baixinho com ela assim, sim, entendi, e sair percebendo, procurava imediatamente alguma coisa que substituísse aquilo que ela queria, e a menina dava aquele sorriso e dizia, obrigada. Coisa rara a gente vê, mas é tão bonito quando a criança diz obrigada. Eu noto muito isso nas crianças europeias e americanas. A gente brinca, diz, que cabelos tão bonitos. Obrigada. Que roupa tão bonita. Obrigada, minha avó fez. E tem aquele jeitinho de se comunicar, eu sempre admirei e sempre achei muito interessante. A criança aprende, quando aprende a obedecer, é livre. Ela obedece naturalmente, sem que nada seja uma imposição. Agora, quanto a nós, temos visto muito crianças correndo dentro da igreja. Começa lá da frente e sai correndo para a mãe que está lá atrás, mas não vai andando. Daqui a pouco ela volta correndo do mesmo jeito. Então, essa mãe está numa falta muito grave, porque ela tem que ensinar a criança que a igreja não é uma casa qualquer, porque é a casa que pertence a Deus, para o culto a Deus. Então, ela não entende isso, mas a gente vai explicar e vai ensinar a ela o que é um respeito, um temor a Deus.
Nós não vamos ficar brincando e fazendo isso e aquilo dentro da igreja. De mães olhando a criança fazer e a professora fica sem, muitas vezes, coragem de, a mãe vendo aquilo, e corrigir, porque se ela não obedece à mãe, não vai obedecer a mim e vai desorganizar. Então vem cá, senta aqui, nesse ladinho, vamos trocar de lado. Com jeito, isso se resolve. Mas nós vemos que lidar com a criança é o dia inteiro. É o dia inteiro. Não é a manhã toda, não. É o dia inteiro. Sempre ajudando, sempre cooperando. E a gente vai ter crianças educadas. Mamãe, ganhei. Você disse obrigada? Não. Vai lá. Diz obrigada. Você esqueceu. Obrigada. Ah, de nada, mãe. A pessoa que deu fica toda feliz porque ela foi lá e fez isso. E aquela criança vai aprendendo esse tipo de cultura. Agora, o trabalho do pai e da mãe é o mesmo, não é diferente. Há horários diferentes, mas é um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Outro dia eu estava comentando de uma senhora que estava subindo uma escadaria com uma criança no colo e a outra na mão, e o excelentíssimo diácono, marido dela, não viu a esposa com uma criança no colo, segurando a outra, subindo a escada. Ele deveria ter ido lá, olhado a situação e ajudado o menino a subir com o pai e a mãe, levar o neném no colo. Mas são pequenas coisas, mas temos que despertar para isso, porque o ambiente fica muito mais gracioso, muito melhor. Quando o pai apoia a mãe, também é uma coisa muito importante. Mas a gente tem visto muito disso. Você está brigando muito com ele. E ele olha assim para a mãe. Você está impaciente com ela. Isso, na vista da criança, um repreendendo o outro, não é um bom caminho para a criança. Eu lembro na Bíblia fala de Números, capítulo 1, verso 3, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra serão separados. A esses contareis segundo o exército, tu e Arão. Então, a gente vê que aquelas crianças cresceram até chegar a uma idade em que eles já estão sendo separados para a defesa da pátria. Muito interessante isso. E outros, assim foram todos contados os filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais. 20 anos para cima, todos os que podiam sair para a guerra, e todos os primogênitos, da idade de 30 anos para cima até 50, iriam cuidar da pátria. Depois eles iriam estar dispensados aos 50 anos. Então, nós vemos que esse zelo, esse cuidado dos homens, das mulheres, no seio da casa, deve ser um trabalho de alegria e de cooperação, tanto um como o outro. Se a mãe dá uma palmada no menino, ele vai correndo, chorando. Por que você não bateu nele? Mas não pode desarmar o que o pai fez, a mãe não pode. Nem o que a mãe fez. Cala, depois, se são servos do Senhor, com consciência disso, verificam se é necessário uma agressão assim, ou se é melhor chamar a criança
e conversar com ela. Mas, seja o que for, o pai não desmoraliza a mãe não desmoraliza o pai, porque a criança fica esperando para ver qual é o procedimento que ele deve ser. Tudo isso é muito mais os pais são responsáveis, porque os filhos também serão chamados, de forma que é uma organização. Serão responsáveis. A responsabilidade do pai na casa, na igreja, em qualquer lugar, é muito importante. O pai não está para ser apenas uma pessoa dentro de casa. Quando ele pode ajudar a esposa, os filhos observam e mais tarde, nos seus próprios lares, eles lembrarão de como o seu pai agiu, de como a mãe agiu. A gente ouve constantemente casos de pessoas que dizem assim: eu não me esqueço nunca da estupidez do meu pai. Eu não me esqueço nunca dos gritos da minha mãe. Aquilo de vez em quando, e é a que fixa mesmo. E às vezes é muito, muito, muito ruim quando isso acontece. E para nós que conhecemos o Senhor, que servimos o Senhor, nós temos a palavra de Deus que exorta sempre ao amor, exorta sempre à união, exorta sempre as comunidades. E a gente vê isso e é muito bonito. É uma bênção quando lá tem um pai atento aos estudos do filho. Filho, você chegou da escola? Como foi o dia hoje? E tem muito estudo para de noite, para amanhã? Tenho, papai. Você precisa da ajuda do papai? Vamos lá ver. Não, eu já sei. A criança fica tão natural com o pai e com isso que ela tem segurança no pai e o pai tem certeza. Depois ele pode passar a vista e ver o trabalho, se ficou alguma coisa, e vai dizer: dê uma olhadinha no seu trabalho e está muito bem feito. Parabéns. Mas tinha um errinho lá, assim que você ainda pode corrigir. É, papai? Isso de fato eu não vi. Então, essa comunhão vai crescendo, até a fase adulta, e sempre o filho lembra esses detalhes. Papai foi tão bom para mim quando ele elogiou aquele trabalho meu. Papai, eu lembro de um senhor que do interior, ele era boiadeiro, não sei o quê. Ele falou assim: olha, irmã Sara, não tem paciência disso não, eu vou aos gritos mesmo, que se quiser, gosta, se não quiser, não gosta. Eu olhei assim para assim: não, mas a palavra fala sobre a mansidão, que é melhor do que o grito. Ele olhou assim: nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Imaginamos as crianças recebendo esse estouro, se vai embora, sai de lá. Então, que tipo de vai dar? Ou de revolta, ou de acomodação com aquilo que está sendo feito. Bom, para hoje chega. Vamos resumir. O pai é uma bênção quando exercendo seu trabalho em casa ou em qualquer lugar. Os filhos veem e obedecem e orgulham-se do pai. Eu me lembro muito de uns meninos que conversavam sentados no chão, eram de classe alta, e eles diziam assim: meu pai é doutor e o carro dele é tal. Aquela glória toda, o carro do ano, etc. Aí o outro disse assim: o meu pai trabalha no hospital, ele é médico, ele também. E ele disse: e o meu pai trabalha na prefeitura, lá ele conhece, e cada um contava uma história e eu ouvia aquilo. E um menino disse assim: meu pai é louvorista na igreja. E eles riram, nós rimos por dentro. Assim,
Que é isso? É louvorista. Ele vai para a igreja louvar Deus. E lá ele canta o louvor de Deus, ele é o louvorista. Ah, é? É. Aí o menino falou assim, ó, o dia que você quiser ir na minha igreja, vai que você vai ver meu pai cantando lá. Que orgulho que ele tem, que alegria que ele tem. Então nós vemos que a realidade final é que as crianças querem amar o pai, serve. E o que serve, o pai permite e a criança pode viver num lar sem tantos conflitos quanto a gente tem visto. Que o Senhor nos abençoe. Família, um projeto de Deus.